Saudações de paz a todos, amém? Livro de Juízes, capítulo 3, por gentileza, quem tem as vossas Bíblias, capítulo de número 3, versículo de número 12. Quem achou, diga amém, irmãos. Se quiser diminuir um pouquinho, só para diminuir. Eu creio que é a primeira vez que eu vou fazer menção aqui desse texto, irmão. Está assim escrito. Acompanhe comigo por alguns minutos. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel recomeçou a praticar o que era mal aos olhos de Deus. Por esse motivo, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, se tornasse mais poderoso do que Israel. Versículo de Números 14. Os filhos de Israel foram dominados e serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Por gentileza, tome os vossos assentos. O texto em que acabara de ser feito menção aqui nessa noite relata aqui para nós, só alguns minutos da atenção da igreja, da noiva dele aqui, irmãos, que Israel voltou novamente a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Juízes, ele relata desde a libertação do povo de Israel, de Canaã, até a sua caminhada, e são vários juízes. E um desses juízes aqui eu estou fazendo menção de um homem chamado Eudes. E o povo de Israel volta fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. E por isso Deus entrega na mão dos inimigos por 18 anos. Diga comigo, 18 anos. O texto bíblico diz, versículo de número 13... versículo 12, que Deus fez com Eglon, rei de Moabe, se tornasse mais poderoso do que Israel. Israel, primeiro ponto, volta a fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor, a prevaricar, a pecar. Todos nós pecamos, todos nós erramos, mas aqui eles voltam repetidamente a retornar a fazer, a praticar as mesmas coisas. E por isso, Deus fez com os inimigos, diga assim comigo, os inimigos se tornassem, diga, mais forte, diga, do que Israel. Olhe para cá, interessante isso aqui. Deus vai usar o próprio inimigo para corrigir Israel e para ensinar o próprio povo de Deus, Israel. E por causa disso, permanece Israel durante 18 anos nas mãos do inimigo. Quantos anos? 18 anos. Passaram-se 18 anos, o povo de Israel volta a se posicionar e a clamar novamente ao Deus de Israel. E quando eles voltam a se posicionar, a clamar ao Deus de Israel, Deus levanta um homem canhoto, um guerreiro chamado Eudes, a qual vai ser o instrumento para ser libertador de Israel. Aqui Deus vai deixar que o inimigo torne mais forte, para
para servir de lição, para ensinar Israel a novamente a buscar o próprio Deus. Algumas lições que aprendemos aqui. Primeiro muitas das vezes Deus ele permite a luta. Muitas das vezes Deus permite a adversidade. Deus permite nós perdermos alguma coisa, para muitas das vezes aprendermos novamente a se posicionar e voltar a clamar ao Deus de Israel. Por 18 anos Israel está nas mãos dos inimigos, e por 18 anos eles atentaram a clamar ao Deus de Israel novamente. Primeiro, Deus dá força ao inimigo, e o inimigo corrige Israel. Segundo, passaram-se 18 anos, Israel abre os olhos espirituais e volta a clamar ao Deus novamente. E a pergunta é: quanto tempo vamos demorar a passar para que de fato viemos tomarmos uma posição diante de Deus? Um posicionamento diante de Deus. Passa tempo, passa horas e relógios voam, e muitas das vezes nós não tomamos sequer posicionamento diante de Deus. E por isso que Deus vai permitir que Eglon, rei de Moabe, fira Israel, e assim eles passam, presbítero Luciano, 18 anos presos na mão do inimigo. Muitas das vezes Deus ele permite a ferida, Deus ele permite a dor, Deus ele permite o estreitamento, para que nós viemos novamente a abrir os nossos olhos espirituais. Tem pessoas que mesmo na adversidade, mesmo na prova, mesmo nos momentos mais críticos, não abre o coração e não entende o plano e propósito de Deus para a sua vida. No versículo de número 15: então outra vez os filhos de Israel clamaram, e o Senhor lhe suscitou um salvador chamado Eude, homem canhoto, filho de Benjamim de Gerá. Por seu intermédio os israelitas enviaram o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Tudo que Israel produzia dava-se ao rei de Moabe. E eles clamam ao Senhor, e Deus vai levantar um homem chamado, diga comigo, Eudes. Esse homem, a qual era canhoto, destro, a qual ninguém dava nada por ele, porém o homem guerreiro, cheio de disposição para poder lutar e representar o povo de Israel naqueles dias, naqueles momentos. Quando o povo de Israel clama ao Deus, Deus levanta um libertador para representar exatamente, diga comigo, o povo de Israel. E exatamente o nome Eudes significa união, diga união, diga e fortaleza. Em meio à crise, em meio a situações complexas que está acontecendo dentro de Israel, através da oração de Israel, Deus levanta um homem chamado Eudes, que significa união e fortaleza. Já observaram que tem pessoas que só se unem depois que uma tragédia acontece? Tem pessoas que só se unem quando perde alguém da família. Já observaram que tem pessoas que só se tornam fortes depois que passam por alguns momentos complexos na sua vida? Deus vai ouvir a oração de Israel e vai levantar um salvador, que é chamado Eudes, para libertar Israel daquele cativeiro a qual ele está passando. Nós seres humanos parece que às vezes somos um pouco estranhos. Quando estamos vivos, queremos afastamento uns dos outros.
mas quando morre, queremos estar próximo e muitas das vezes dizemos: não vai. Através que Israel passa nas mãos do inimigo, através da oração de Aclosiel, Deus vai levantar um homem que significa união e fortaleza. Em meio à crise, em meio à adversidade, Deus vai dar força para o povo de Israel para se levantar novamente e fazer a diferença. Alguém já pegou aqui essa palavra? Eu vou repetir: em meio ao deserto, em meio à luta, em meio à adversidade, Deus levanta um que se chama Jesus para trazer para nós fortaleza e união para as nossas vidas. Eu profetizo que nessa noite o Senhor dos Exércitos nos trouxe nesse lugar para trazer união para o meio da tua família, para trazer união para a tua vida espiritual e para te trazer fortalecimento aqui nessa noite, para fazer a diferença, seja onde você estiver. E esse Eudes, ele levanta com um propósito. Diga: para libertar Israel. Diga: para libertar Israel. Esse homem Eudes, no versículo 16, ele vai confeccionar uma espada de 2 gumes, que tem aproximadamente 45 centímetros, e tinha amarrado na sua coxa direita, abaixo de sua roupa. Guarde isso aqui. Eu fiquei analisando que no passado, os soldados, eles não guardavam a espada do lado direito, olha aqui, mas sim eles guardavam as suas espadas ao lado esquerdo, e todo olho nu observava isso. Porém Eudes, por ser canhoto destro, ele coloca a espada do lado direito. Ele afina a espada, ele prepara a espada e coloca do lado direito. E assim, com a sua roupa, ele esconde aquela espada. E ninguém observa que agora ele vai confeccionar essa espada e vai afiar ela. E diz a Bíblia que essa espada é uma espada, diga comigo, de 2 gumes. Diga: de 2 gumes. E aonde a espada está? Ao lado direito. Aqui está uma estratégia de Deus, que Deus está dando para Eudes, esse juiz. Porque quando ele estivesse diante do rei de Moabe, o rei de Moabe olharia para onde? Para o lado esquerdo. E quando ele olharia para o lado esquerdo, ele não ia ver que a espada estava exatamente do lado direito. Estava exatamente na mão da onde que Eudes iria usar o lado inverso para poder vencer o seu inimigo. Em meio à adversidade, em meio a tanta crise que o rei estava vencendo e oprimindo Israel, Deus estaria levantando o homem e dando para ele estratégia para colocar a tua espada no lugar certo, para depois derrotar o inimigo. Deus nessa noite nos trouxe nesse lugar para dizer: todos nós temos de Deus uma estratégia, todos nós temos de Deus um caminho a qual Ele nos dá. A Bíblia diz que o inimigo virão por um caminho contra nós, mas por 7 caminhos eles fugirão diante de nós, porque Deus é aquele que nos dá estratégia. A Bíblia diz que o inimigo vai cavar uma cova diante de você, mas quem vai cair diante desta cova é o inimigo aqui nessa noite. Quem está pegando esta palavra aqui nessa noite? Quem precisa de estratégia aqui nessa noite? Eudes, ele vai colocar a espada onde? Diga: do lado direito. Colocar a espada ao lado direito, pega isso aqui. Isso tem muito significado profético, além de estratégia. Lembra de Jacó, José, quando ele foi abençoado pelos seus pais? Jacó, ele estende qual mão? Exatamente, diga comigo, a mão direita. Diga: a mão direita. Lembra de Jesus, como ele estava com Pedro, que ele não teve resultado nenhum.
Ele diz: lance agora a tua rede ao lado direito. Lembra da crucificação de Cristo, a qual o homem, ele viu Jesus assentado à destra, à direita do trono de Deus. Exatamente, Deus estava dando direção, dando para ele, Eudes, estratégia para exatamente colocar a espada onde? Ao lado direito, porque seria naquela posição que Deus irá dar vitória a ele e para todo Israel naquele dia. Deus nessa noite nos trouxe aqui para te dar, além de estratégia, te dar posicionamento e direção para onde você tem que ir aqui nessa noite. Não adianta dar tiro para todo lado e correr para todo lado. Existe o lado certo, o momento certo, a qual Deus irá te dar vitória aqui nessa noite. Quem está comigo nessa palavra e está entendendo? Eudes, ele vai preparar essa espada, diga comigo, de 2 gumes. Diga, 2 gumes. A Bíblia diz, na carta anônima aos Hebreus, que a palavra, olha aqui, diga comigo, a palavra, diga, é como espada, diga, de 2 gumes, diga, apta para dividir medulas, diga, da alma e diga do espírito, diga e apta, diga para discernir, diga pensamento e também a intenção do coração. Esse homem, antes de ir para a guerra, ele para e vai afiar a tua espada, e quando ele afia a tua espada, ele está afiando para os 2 lados. É como se ele tivesse pegando a própria espada e dizendo: essa espada não é só uma espada comum, mas é a espada que Jeremias disse: não é, Senhor, a tua palavra como fogo que esmiuça a penha. Nós não vencemos a guerra, pega isso aqui, como as nossas próprias palavras. Alguém pegou? Vou repetir de novo: nós não vencemos a guerra pelo nosso próprio entendimento, vencemos a guerra de Aglosiel é pela palavra de 2 gumes. Alguém pegou? Vou repetir: se vencemos alguma guerra é pela palavra de Deus aqui nessa noite. Eu estava afiando a tua espada de 2 gumes, dizendo: se inimigo vier da esquerda ou da direita, a espada vai estar afiada para vencer o inimigo aqui nessa noite. Eu quero perguntar: quem já pegou a tua espada de 2 gumes aqui nessa noite? Deixa eu ver. Lembra de Jesus no deserto, quando o diabo chegou para tentar? Aí Jesus usou o quê? A palavra para vencer Satanás ali no deserto. Nessa noite Deus nos trouxe aqui para dizer para alguém: tu vai vencer essa luta, não é pela tua própria estratégia, mas é pela palavra, 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 palavra de Deus. Alguém pegou aqui? Do perdão de dar glória. Vou repetir de novo: esta palavra que forma os céus e a terra, esta palavra que não cai por terra, esta palavra que faz valer a pena, é esta palavra que diz em Mateus 24:35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não cairão por terra, não cairão por terra. Conforme de Jó, seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra permanece, permanece. Quem pode levantar a mão? Permanece, permanece para sempre. Tu vai vencer é pela palavra, tu vai ganhar é pela palavra de Deus. Cai a palavra de juiz, mas a palavra permanece.
juiz, cai a palavra do advogado, mas a palavra de Deus permanece. Alguém pegou comigo? Cai a palavra do homem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que sai desse altar, que faz fluir vida e vida em abundância na tua vida. Eu vou para a guerra, mas eu vou afiado com a palavra. Eu vou para a guerra, mas eu vou preparado com a palavra. Diga a palavra. Jesus é manifesto em toda a Bíblia. Ele é o que? Do livro do Gênesis, diga comigo, ele é descendência da mulher. Do livro do Êxodo, ele é a saída. No livro de Levítico, ele é o sacrifício, ele é o bode expiatório que morreu na cruz. No livro de Números, ele é a rocha ferida. No livro de Deuteronômio, ele é o profeta. No livro de Ruth, ele é o parente divino. No livro dos reis, ele é o nosso rei dos reis e senhor dos senhores. Vou parar por aqui. No livro dos Salmos, ele é o bom pastor. Ele é aquele que nos serve, ele é aquele que não nos deixa faltar nada, porque ele é a palavra de Deus. Vai vencer dentro do teu lar, é pela palavra. Vai vencer dentro do teu trabalho, é pela palavra. Vai vencer a enfermidade, vai vencer a luta, diga, é pela palavra. Deus está preparando a espada. Sabe o que significa ele afiando a espada? Significa hoje eu lendo a espada. A porta fechada, aí eu vou lá para a palavra. A porta que eu abro ninguém pode fechar. Tu és a porta, Senhor. Se o Senhor quiser, tu abre a porta. Se não quiser, o Senhor fecha a porta. Estou enfermo, Senhor, leio a tua palavra, está escrito: o Senhor é a cura e a verdade. O Senhor é aquele que me sara, que me liberta. Ela que vai trazer todo um discernimento. Aí, versículo 16: havia confeccionado uma espada, colocou junto à coxa direita, diga, abaixo de sua roupa. Estou terminando já. Aqui. Diga-se comigo, colocou a espada, diga, ao lado direito. Tu vai pegar isso aqui. Tu vai pegar isso aqui. Já pegou, que eu falei sobre a palavra. Que vencemos. É pela palavra que tomamos direção. Hoje eu saí do hospital, estive visitando o filho da irmã Santinha. Quando eu abri a Bíblia, caiu João 3,16. Porque Deus veio ao mundo não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Falei, Deus, que palavra. Eu disse na hora, Senhor, salva ele. Faz uma obra. Por quê? Diga comigo, é pela... O lado direito, a qual já expliquei, fiz menção de algumas passagens bíblicas aqui, representa duas coisas. Diga comigo, governo, diga, e autoridade. Tem como eu querer ter autoridade sem ter palavra? Não é pelo meu grito que eu venço, é pela palavra. Quem é que me dá autoridade? Palavra. Quem é que me faz expulsar demônios? A palavra. Quem é que me dá autoridade para expulsar a enfermidade? A palavra. Lado direito, a espada, lado direito dele, significa governo. Para ir vencer quem? O rei dos Moabitas. Diga-se comigo, governo. Eldes estava dizendo o seguinte: além da espada afiada, existe alguém que governe e que governa a minha vida. E esse alguém que governa a minha vida não é presidente de Brasil algum, mas quem governa a minha vida pela tua palavra é aquele que morreu na sexta e ressuscitou no domingo para a glória de Deus. Não podemos vencer nenhuma guerra se Cristo, o próprio Deus, não estiver no governo da nossa vida. Quem é que está no governo da nossa vida?
Quem é que está como autoridade da nossa vida? De manhã que teve escola bíblica, o negócio ficou sério. Aí foi bom. Muito bom. Pensa na escola bíblica. Foi mais tarde levar o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Aqui está gordo, né? Aqui ele era muito. Uma vez entregue o tributo, Eudes dispensou os carregadores. Entretanto, ele voltou do lugar onde estavam os ídolos de pedra, próximo a Gigal, para dizer ao rei: ó rei, traga uma mensagem secreta para lhe entregar. Então o rei ordenou, silenciou, e todos os que achavam ao redor do rei saíram. Eudes, guarde isso, esse juiz. Leia depois em casa isso aqui. Ele chega diante de Eglon, rei de Moabe. Ele derruba os altares de pedra e chega lá diante do rei e fala assim: ó rei, tem uma palavra, diga secreta. Diga secreta. Tu acha que se o Eudes chegasse lá de qualquer jeito, falasse: eu tenho uma profecia de Deus para a tua vida, o rei parava para ouvir ele, sim ou não? Não. Mas como ele disse, tem uma palavra secreta, o rei para tudo, ficou em silêncio. Os seus súditos começaram a sair, porque ficou curioso em ouvir aquilo que Eudes tinha para falar. Estratégia. E qual foi a estratégia? Tem uma palavra, diga secreta. Diga, tem uma palavra, diga secreta, para lhe falar. Palavra secreta representa intimidade, mas muito mais além. Palavra secreta representa segredo. Palavra de segredo representa aquilo que eu só sei e Deus e mais ninguém. Pegue essa senha para a tua vida aqui nessa noite. Existem segredos que é só você e Deus e mais ninguém. Existem secretos que é só você e Deus que vai mover para poder te dar vitória no teu secreto. Eudes falou: eu tenho uma palavra secreta, e essa palavra, ou seja, ele está dizendo o seguinte: ninguém sabe, só eu e Deus. E essa mensagem que está aqui, tenho que entregar diretamente ao rei, e ninguém mais pode ouvir. Sabe por que que tem muita gente que deixa de receber muitas bênçãos de Deus? Porque muitas das vezes fala mais do que ouve. Não aprendeu a ter segredo, não aprendeu ainda a ter uma intimidade profunda com Deus. Aquilo que ninguém sabe, ninguém pode destruir. Existe mensagem que vai ser entregue, falada na hora certa, no momento certo, para a pessoa ouvir, e mais ninguém. Deus tinha entregado algo no coração de Eudes. Ele diz: tem uma palavra secreta e ninguém pode saber, a não ser você, o rei. Aí o rei para tudo e fala assim: então traz esse homem para cá. É secreto e ninguém sabe. E todos que estavam ali ao redor saíram, e o rei ficou só, assentado em sua cadeira real, na sala de verão. Eudes chegou bem perto dele e esclareceu: traga uma mensagem de Deus para ti, ó rei. Imediatamente o rei se levantou do trono. Oh, irmão, quem não gosta de ouvir uma mensagem, uma revelação, uma profecia? Quando, missionária Karina, esse homem falou para o rei de Moabe: tem uma mensagem para ti, ele se levantou na hora: pode falar, eu quero ouvir. Mas sabe qual era a mensagem do Eudes para o rei? É que na verdade esse rei vai matar o rei. Mas não era revelação, não era a mensagem, mas sim para matar ele. Aprendendo isso aqui do lado oposto, nem tudo que muitas das vezes nós vamos ouvir, muitas das vezes é do céu
é bom para nossas vidas, mas sim no final é para nos matar. Nem tudo que nós escutamos, muitas das vezes, é para nos trazer vida, é para nos matar. Aí o rei se levantou, diga comigo, se levantou. Então rapidamente Eudes estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e encravou-a na barriga do rei. A espada estava tão afiada, presbítero Luciano, que a espada entra tudo dentro da barriga dele e fica lá dentro, não sai. A espada estava tão afiadinha, ela entra dentro do rei de Eglon, ao ponto da espada pequena e curta desaparecer. Essa espada estava tão afiada que o rei ele cai e morre. Diga comigo, ele morre. Diga, a oração de Israel estava começando a ser ouvida. E um dos clamores que Israel está fazendo é: nos livra da mão do inimigo. Deus permite o inimigo se levantar para eles gerarem propósitos de oração para que Deus venha libertar eles. Tem gente que só espera o vento chegar para começar a orar. Não espere o vento chegar para começar a buscar Deus, não. Comece a buscar Deus agora, dizendo: Deus, te dou graças, te dou louvor, me fortalece, me abençoe. Mas agora Deus, pela sua graça, está ouvindo a oração de quem? De Israel. E Deus vai usar quem? Diga comigo, Eudes. Aí o que acontece? Então rapidamente Eudes 22, então de forma violenta fora o golpe que toda a lâmina e o cabo da espada penetraram no ventre do rei, e a gordura se fechou sobre a espada, sem que Eudes pudesse retirá-la. Olha aí, irmãos. Ele deu com vontade, mas porque a espada estava o quê? Diga comigo, afiada. Não tente ir para a luta se a espada não tiver o quê? Tem muita gente, sabe por que está perdendo a luta? A espada está o quê? Cega. Lâmina cega não vai dar resultado nenhum. Você não está lendo a Bíblia, você não está um pouquinho orando, não está conectando com Deus, não está adorando, não está vindo para o culto, a espada está o quê? Tu vai tentar enfiar a espada do inimigo, o inimigo vai ficar rindo lá, não faz nem cosquinha. Olha lá, é bobo. Uma vez uma pessoa me contou um sonho que ele dava tiro no inimigo, e o inimigo manifestado naquelas pessoas ria da cara dele e falava assim: a tua arma não faz nem cosquinha em mim. E eu disse para essa pessoa muito tempo atrás, falei: rapaz, você esqueceu o que diz em Corinto? Que as nossas armas da nossa guerra não são carnais, mas sim espirituais, poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas de Satanás. Diga para o teu irmão aí do teu lado aí, diga para ele: as nossas armas da nossa milícia não são carnais. Diga, mas são espirituais, Diaclosiel, poderosas em Deus, para destruir as fortalezas de Satanás aqui nessa noite. Deus já te deu munição aqui nessa noite, já afiou a tua espada aqui nessa noite, para destruir as fortalezas de Satanás aqui nessa noite. Quantos já pegaram as suas armas espirituais? Deixa eu ver, irmão. Quantos estão com as suas armas espirituais? O diabo vem com as tuas armas espirituais, mas ele sabe que nós temos uma arma que é poderosa, que não falha e que está afiadinha. Não falha. Diga comigo, não falha. Aí eu vou terminando aqui, 23. Então Eudes saiu pelo corredor, tendo fechado atrás de si as portas da sala de cima e trancada de ferrolho. Aqui eu vou terminar aqui.
Se você não pegou nada, pelo menos pega isso aqui. Diga, Eudes. Diga, coloca a espada no gordinho, irmão. Aqui, se fosse nossos dias atuais, ia ficar triste. Porque, como diz, o gordinho é que faz o churrasco, que mata o porco, faz tudo. E o cara é bom na churrasqueira. Mas aqui, esse homem tinha que morrer, irmão. Aí Eudes mata ele com gosto e gás. Aqui é o contrário, não vamos dar vida, irmão. Aqui. E Eudes, quando mata o fortinho lá, porque está na tradução da Bíblia, eu acredito na maioria de vocês. Por isso que a espada tinha que estar bem afiadinha. Para matar o porco lá, não tem que estar bem afiada a espada? Senão não vai, irmão. Não vai, Paulo. Não vai. Não acha que vai matar um novilho, um porco lá forte com uma faquinha mal molada, que não vai. Quando ele mata o rei de Eglon, de Moabe, ele sai correndo pelo corredor. Diga comigo, pelo corredor. Ele sai correndo. A primeira coisa que ele faz por detrás dele, diga comigo, ele fecha as portas. Pega isso aqui. Se você não pegou nada disso aqui, pega pelo menos isso aqui que eu vou te falar para a tua vida e é para a minha vida também. Eudes, ele vai matar o inimigo. Ele vai colocar a espada de 2 gumes nele. E quando ele sai correndo, ele vai fechar as portas por detrás. Ele está dizendo, toda porta que estava aberta de legalidade, hoje nessa noite eu estou fechando aqui, para que nunca mais o inimigo volte a se levantar contra nós. Alguém pegou isso aqui? Eu vou dizer, vai doer, mas aquilo que não, arte não cura. É como se Eudes estivesse dizendo, vamos fechar a porta. Se nós mentia, não vamos mentir mais. Se nós pecamos, não vamos pecar mais. Se nós praticamos idolatria, não vamos praticar mais idolatria. Se nós praticamos feitiçaria, não vamos praticar mais feitiçaria. Vamos fechar as portas. Quantos aqui estão propostos de fechar as portas? Deixa eu ver. Ele olha para trás e diga, vamos fechar as portas, porque para trás ficam as coisas velhas e para frente se constrói nova todas as coisas em Cristo Jesus. Alguém já pegou aqui? Deixa eu ver. Alguém já pegou essa palavra? A Bíblia diz que as coisas velhas ficam para trás e as coisas novas em Cristo, Ele faz tudo novo em nossa vida. Pega isso aqui, olha só. Não tem como seguir a Cristo, estar na igreja pensando na porta que ficou para trás. Fecha ela. Tem gente que está no culto, está na igreja, batizado nas águas, participa da Santa Ceia, mas olhando para as coisas que ficou para... Aí ora para quebrar a maldição, e a maldição não é quebrada. Por quê, pastor? Abriu legalidade e as portas estão abertas. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para tu orar, para que as portas que tiver abertas na tua família sejam fechadas em o nome de Jesus nessa noite. Ele fecha as portas. Por que ele fecha a porta? Tem um propósito. Ele está fechando a legalidade, ele está tampando para ninguém ver o que aconteceu lá dentro. Assim que ele saiu, chegaram seus servos e encontrou trancadas as portas. Imaginaram ele, deve estar aliviando o ventre no banheiro de sua sala. Aguardaram muito tempo, porquanto nem sempre o rei abria as portas. E quando eles resolveram entrar, quem está morto dentro de casa? Quem está morto dentro de casa? O rei. Mas quando os inimigos chegaram, lá o rei, os súditos do rei, eles tentam entrar, mas a porta está o quê? Mas se tivesse aberta, o Eudes tinha sido descoberto e tinha sido o quê? Morto. Mas ele saiu, mas fechou as... A porta é o lugar de entrada e saída. E aonde essa porta? É do nosso coração.
O inimigo só entra se tiver aberta para as coisas ruins. Mas se tiver com as coisas boas, só Deus terá lugar sobre o seu coração. Eudes sai, mas ele fecha a porta. O inimigo, os súditos do rei tentam entrar, mas não, diga, consegue entrar. Quais as portas que nessa noite precisamos fechar aqui nessa noite? Muitas vezes abrimos as portas do nosso coração para entrar coisas que nunca deveria ter entrado um dia. E isso vai nos levando à falência, à destruição, pouco a pouco. Sim ou não? Aí o 23 que já fechou aqui. Assim Deus derrotou e humilhou naquele dia o rei de Canaã perante todo o exército de Israel. Opa, calma aí. Aí a Bíblia mudou aqui a página, perdão. E ordenou-lhe: segui-me, porque o Senhor entregou o vosso inimigo Moabe nas vossas mãos. Israel seguiu, pois, e tomaram posse dos vales das passagens do Jordão, que conduziu a Moabe, e não permitiram ninguém atravessar. Versículo... Naquele dia, o 29, diz que mataram mais de 10.000 moabitas. 30, naquele dia Moabe foi vencido por Israel, e a terra experimentou um tempo de paz que durou 80 anos. Diga, Israel experimentou. Diga, um tempo de paz. Diga, 80 anos. Quantos anos que Israel vai experimentar o tempo de paz? 80? Pastor, já estou já com 70 anos. Mas é para a tua geração vindoura. Tempo de paz para a sua família e para a sua geração vindoura. Israel estava debaixo de opressão, de angústia e de guerra, e não tinha paz. Depois que Eudes mata Eglon, rei de Moabe, fecha as portas, Deus vai dar para Israel 80 anos, diga, de paz sobre eles. Por que Deus deu a paz? Porque fechou a porta, venceu o inimigo, o povo se posicionou e voltou a orar e venceu todos os inimigos daquela época. Quem quer paz na sua vida aqui nessa noite, irmãos? Quem quer paz? Tempos de abundância na sua vida, tempo de longanimidade, de amor, de paciência. Eu profetizo que seja derramado do próprio Espírito de Deus na sua vida aqui nessa noite. Eu profetizo que em nome de Jesus, aquilo que não tem dentro, que está precisando ter, eu profetizo paz sobre a tua casa, paz sobre a sua família, paz sobre o seu trabalho, paz sobre a sua vida espiritual, paz na sua mente, paz no teu coração, paz por onde você andar, paz por onde quer que você quer caminhar. Você vai dizer: eu vou viver a paz e o sossego e todas as promessas de Deus para minha vida. Quem pode se colocar de pé aqui nessa noite? 80 anos Israel viveu debaixo da paz. Eles viveram debaixo de um momento profético nas vossas vidas. Eudes enfiou a espada naquele homem. De forma estratégica, ele tira uma espada da onde que o rei não imaginava, e Deus usa um canhoto para vencer o rei daquela época. Diga-se comigo: Deus usa quem quer. Deus usa aquelas coisas que não são para confundir as que são. Não importa se é canhoto, não importa se vem da direita,
Se vem do alto ou se vem de baixo, o que importa é estar na direção, na autoridade e governo de Deus aqui nessa noite. O que significa? A espada está à direita, significa governo e significa autoridade. Independente que viesse da esquerda ou da direita, o que depende é estar debaixo do governo e da autoridade do poder de Deus aqui nessa noite. Eu quero perguntar: quem está debaixo desse governo, debaixo dessa autoridade aqui nessa noite? Eu profetizo paz para a tua vida, eu profetizo dias melhores para a tua vida em nome de Jesus. E nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Vamos adorar, irmão, de pé. Hoje é domingo e o Senhor nos trouxe aqui para fechar todas as portas de toda a legalidade das maldades celestiais. Dias que o dia acorda estranho e a angústia bate que não tem tamanho, dá vontade de chorar. Iremos vencer. Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Tem dias de guerra. É pela palavra. Mostre a Ele quem está contigo na peleja e acalma. Cadê a tua espada? Tá aí? Se está, se anima. O inimigo já está diante de você. São dias pra lutar. E a espada já está no lugar certo, na estratégia certa para vencer o inimigo. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor tem suas guerras pra ganhar. Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Eu quero agora perguntar: cadê as vossas Bíblias? Cadê as vossas espadas? Esse exército de Deus não é formado por armas carnais, mas esse exército é formado pela palavra que contém 66 calibres, 66 livros. É por essa palavra que sai da boca de Deus, que é poderosa para jogar Satanás por terra aqui nessa noite. É esta palavra aqui nessa noite que nós venceremos e chegaremos lá na promessa de Deus. É pela palavra de Deus. Cadê o exército que tem essa palavra? Diga: Satanás. Diga: estou com a espada afiada. Diga: na direita. Diga: debaixo do governo. Diga: e da autoridade de Deus. Diga: é por esta palavra. Diga: é por essa palavra que eu vou te vencer. Diga: é por essa palavra que eu vou te derrotar. É por essa palavra que eu vou te vencer. Quem tem essa espada de dois gumes pode levantar para cima. É pela palavra. Matéria-prima que eu te formei. Nós vamos estar orando. Eu sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te
estão na Ainda retaguarda. de pé. Sabe uma coisa que me chama a atenção aqui? É que Eudes venceu uma guerra e venceu um rei de Eglon, que é o rei de Moabe, de uma forma bem estratégica. Ele não trouxe o inimigo de uma forma espantosa. Ele trouxe o inimigo para perto. Ele trouxe o inimigo para uma conversa. Falou assim: eu quero conversar contigo, eu tenho uma mensagem. E o rei falou assim: senta aqui, vamos conversar. Mas na mão direita de Eudes tinha o quê? Uma espada. Eudes, ele não deixou o inimigo se distanciar dele. Ele aproximou de quem? Do inimigo. E quando ele aproxima do inimigo, foi quando ele identifica o momento certo para poder vencer. Tem um livro chamado Arte da Guerra, que ele ensina alguns pontos muito interessantes. E um deles é: quanto mais você se aproxima e sabe quem é o teu inimigo, você sabe a posição certa para poder vencer e assim sobressair em cima daquilo ali que você precisa. Se você não sabe quem é o teu inimigo, você não tem como se preparar. Mas se você sabe quem é o teu inimigo, quem é o teu opositor, sejam inimigos das emoções emocionais, da guerra espirituais, você identifica e não corre, mas vai para cima dele, vencendo com fé, com coragem, para poder dizer: eu vou vencer, é pela palavra de Deus. Feche os vossos olhos, eu faço uma oração a Deus. Espírito Santo, assim como o Senhor derramou um espírito de coragem, de fortalecimento sobre Eudes, eu lhe peço, Senhor, tenha misericórdia de nós, derrama o teu espírito, a tua palavra, Pai, sobre nós. Assim como Eudes colocou a palavra, Senhor, do lado direito, e ali, Pai, ele venceu o rei de uma forma muito estratégica, e ele caiu por terra. Eu lhe peço, Senhor, que nessa noite o Senhor venha nos dar estratégias, o Senhor venha nos ensinar, Pai, muitas coisas, Pai, em nome de Jesus, e que todas as portas que foram abertas de legalidades que sejam fechadas aqui nessa noite, pois, Pai, queremos prosperar e queremos ter dia de paz, e dias, Senhor, de prosperidade, dias de bênçãos em nossa vida. Espírito Santo de Deus da verdade, use, Senhor, os teus servos, assim como o Senhor libertou Israel, dizendo, Pai, que eles deveriam se posicionar, e o Senhor permitiu que o inimigo levantasse, para que eles se levantassem em oração. Muitas das vezes o Senhor, Pai, permite o inimigo se levantar, para que nós viemos se despertar, Senhor, em oração, e fazemos assim a diferença. Pai, eu passo essa igreja, a tua noiva, Senhor, para os teus cuidados aqui nessa noite, Pai, Senhor, Espírito Santo, e que assim, Pai, eu te louvo e te agradeço para sempre. Quem pode aplaudir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Por gentileza, tome os vossos assentos. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra permanece para, diga, permanece para sempre. Deus é fiel. Sejam todos bem-vindos nesse culto. Quem está aqui pela primeira vez, nesse culto aqui?